E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like, isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O Santos segue movimentando o mercado da bola e mantém vivo o interesse em contar com Michael, atacante do Flamengo, mesmo após encaminhar a contratação de Rony, do Atlético Mineiro. A notícia surpreendeu os torcedores, já que ambos atuam na mesma faixa do campo e representam reforços de peso para o setor ofensivo. A diretoria santista, no entanto, demonstra ambição ao buscar dois nomes de destaque para fortalecer o elenco em 2026. Rony chega com status de titular absoluto e será a reposição imediata para Guilherme, que deixou o clube rumo ao Houston Dynamo, dos Estados Unidos, após uma temporada marcada por altos e baixos. A expectativa é que o novo reforço assuma rapidamente o protagonismo no ataque, oferecendo velocidade e intensidade ao esquema de Juan Pablo Vozvoda. Michael, por sua vez, é visto como peça capaz de elevar o nível competitivo do elenco. Sua habilidade em jogadas individuais e capacidade de desequilibrar partidas chamam a atenção da diretoria santista. No entanto, a negociação com o Flamengo permanece travada, já que o jogador insiste em receber valores pendentes antes de ser liberado. O atacante cobra cerca de R$2 milhões referentes às luvas acordadas em seu contrato de retorno ao clube carioca, assinado em 2024, durante a gestão de Rodolfo Landim. Na ocasião, Michael chegou livre no mercado, mas o Flamengo aceitou desembolsar quase R$29 milhões em luvas para garantir sua contratação. O Flamengo, por sua vez, adota postura firme e aguarda que o jogador abra mão da quantia para que a transferência seja concretizada. A diretoria rubro-negra não demonstra pressa em liberar o atleta, que sequer foi relacionado para a estreia do Brasileirão contra o São Paulo, no Morumbis, na última quarta-feira. Nos bastidores, o Santos acompanha atentamente cada movimento. A diretoria acredita que a chegada de Michael, somada à de Rony, pode transformar o ataque em um dos mais fortes do país. A ideia é oferecer ao treinador opções variadas, capazes de se adaptar a diferentes cenários e adversários. A torcida santista, por sua vez, vive a expectativa de ver dois nomes de peso vestindo a camisa alvinegra. Muitos enxergam na dupla a chance de recolocar o clube em patamar competitivo, especialmente após temporadas de oscilações e dificuldades financeiras. O entusiasmo cresce à medida que os rumores ganham força. O caso também reacende o debate sobre a política de contratações do Santos. A busca simultânea por Rony e Michael mostra que o clube pretende investir pesado para recuperar protagonismo no cenário nacional. Essa postura, no entanto, exige equilíbrio financeiro e habilidade para lidar com negociações complexas. Enquanto Rony já tem acerto encaminhado e deve ser anunciado em breve, Michael permanece como incógnita. O desfecho da negociação dependerá da disposição do jogador em negociar os valores pendentes com o Flamengo. A novela promete novos capítulos e mantém o público atento às movimentações de bastidores. No fim das contas, o interesse do Santos em Michael, mesmo após garantir Rony, revela a ambição da diretoria em montar um elenco capaz de disputar títulos e devolver ao torcedor a confiança perdida nos últimos anos. A expectativa é de que os próximos dias sejam decisivos, e o desfecho promete ser tão impactante quanto o anúncio que deu início a toda essa história. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá continuar com as novidades. O vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta tarde deixou torcedores em estado de perplexidade e curiosidade. Nas imagens, narradores e comentaristas aparecem em tom de incredulidade ao anunciar: o STJD acaba de cancelar a partida entre Chapecoense e Santos por conta da escalação de um jogador irregular no time paulista. A cena, carregada de suspense e mistério, rapidamente se tornou o assunto mais comentado do futebol brasileiro, despertando debates intensos sobre disciplina, regulamento e os bastidores da justiça desportiva. A repercussão foi imediata. Em poucos minutos, o anúncio já dominava os principais portais esportivos e programas de televisão. A torcida santista, acostumada a ver o clube envolvido em grandes disputas, foi surpreendida pela decisão, que altera completamente o planejamento da equipe. Do lado da Chapecoense, a reação foi de indignação e surpresa, já que o cancelamento da partida muda o calendário e gera frustração para os torcedores que aguardavam ansiosamente o confronto.
Nos bastidores da Justiça Desportiva, a decisão foi tratada como necessária para preservar a integridade da competição. O STJD alegou que a escalação de um jogador irregular pelo Santos feria o regulamento e, por isso, não havia alternativa senão suspender o jogo. A medida, no entanto, abriu espaço para debates acalorados sobre a rigidez das regras e a responsabilidade dos clubes em manter seus registros em dia. Torcedores se dividiram nas redes sociais. Parte da massa santista defende a decisão, destacando que o regulamento precisa ser respeitado e que o clube não pode ser prejudicado por erros administrativos. Outra parcela, no entanto, acredita que o cancelamento da partida pode gerar um clima de desconfiança e prejudicar a imagem do campeonato. Essa polarização reflete a intensidade da paixão que envolve o Santos e a cobrança constante por disciplina e resultados. A imprensa esportiva nacional dedicou espaço integral ao caso. Programas de televisão abriram suas edições com análises sobre o impacto da decisão, enquanto colunistas discutem os possíveis desdobramentos jurídicos. Alguns destacaram que o Santos pode enfrentar punições severas, enquanto outros lembraram que o STJD precisa garantir que a competição seja conduzida com transparência e justiça. Internacionalmente, veículos da América do Sul também repercutiram a polêmica. O Santos, considerado uma das maiores potências do continente, voltou a ser pauta em jornais estrangeiros. Muitos destacaram que o episódio revela tensões internas no futebol brasileiro e que a decisão do STJD reforça a necessidade de maior rigor administrativo. Nos corredores da Vila Belmiro, dirigentes trabalham para conter os danos e reorganizar o elenco diante da crise. A diretoria sabe que perder a confiança da justiça desportiva representa não apenas um desafio esportivo, mas também um golpe na credibilidade institucional. Reuniões emergenciais foram realizadas para discutir alternativas e possíveis medidas disciplinares. Do lado da Chapecoense, o clima é de frustração. Dirigentes foram pegos de surpresa pela decisão e já trabalham para apresentar defesa junto ao STJD. A diretoria entende que o cancelamento da partida compromete diretamente o desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro, e por isso busca reverter a decisão com argumentos sólidos. A frase jogador irregular continua ecoando entre torcedores e jornalistas. Alguns acreditam que se trata de um problema de inscrição, enquanto outros sugerem que pode ter havido falha na documentação internacional. O mistério em torno da irregularidade mantém o público atento e aumenta a pressão sobre o clube para esclarecer os fatos. Especialistas em direito esportivo destacam que a decisão do STJD pode abrir precedentes importantes. Se confirmada a irregularidade, outros clubes podem ser incentivados a fiscalizar mais de perto seus adversários, criando um ambiente de maior vigilância e tensão. O caso do Santos, portanto, pode ser mais complexo do que aparenta. A torcida organizada também se posicionou. Líderes de grupos tradicionais exigiram que o Santos esclareça o caso e preserve a integridade do elenco. Para eles, a disciplina e a transparência são fundamentais para manter o clube competitivo e respeitado. Ao mesmo tempo, pedem que o STJD haja com imparcialidade e não transforme o episódio em perseguição. O rumor também reacende o debate sobre a profissionalização dos clubes brasileiros. Muitos especialistas lembram que falhas administrativas ainda são comuns no país e que episódios como esse mostram a necessidade de maior rigor na gestão. O Santos, como maior potência do Brasil, precisa dar exemplo nesse sentido. Enquanto isso, o mercado de transferências observa atentamente. Empresários e clubes interessados em jogadores do Santos avaliam se o episódio pode abrir espaço para negociações futuras. Embora o clube não tenha intenção de se desfazer de atletas neste momento, a repercussão pode influenciar sua valorização e até sua permanência no elenco. A imprensa esportiva internacional já especula possíveis consequências para o Santos. Times da Europa e da América do Sul acompanham de perto a situação, reforçando a ideia de que o clube continua sendo um nome de peso no cenário global, mesmo em meio a polêmicas. Essa movimentação aumenta ainda mais a curiosidade sobre o desfecho da história. Nos bastidores, a diretoria do Santos avalia estratégias de comunicação para conter os danos e transformar a narrativa em triunfo. O silêncio inicial acabou alimentando especulações, e qualquer declaração oficial será analisada com lupa. A transparência, nesse caso, pode ser decisiva para preservar a imagem do clube e evitar que a crise se torne ainda maior. Torcedores mais experientes lembram que o futebol brasileiro já enfrentou crises semelhantes no passado e conseguiu superá-las. Para eles, o episódio com o STJD é apenas mais um capítulo na história de um campeonato acostumado a lidar com pressão e polêmicas.
Ainda assim, a intensidade da repercussão mostra como o futebol nacional se tornou uma vitrine global. O rumor também coloca em evidência a importância da gestão administrativa no futebol moderno. Garantir que todos os jogadores estejam devidamente inscritos e regularizados é tão importante quanto montar uma equipe competitiva. O Santos, como maior potência do país, precisa dar exemplo nesse sentido. Independentemente do desfecho, o episódio já entrou para a lista de polêmicas que marcaram a temporada de 2026. Chapecoense e Santos mais uma vez mostram que sua grandeza não se limita ao campo, mas também a capacidade de mobilizar emoções e debates. O cancelamento da partida representa não apenas uma decisão jurídica, mas também um desafio institucional. Os clubes terão que provar que são capazes de se reinventar diante das adversidades e manter sua trajetória de sucesso. No fim das contas, o reconhecimento da irregularidade escancara a complexidade de administrar um campeonato de massa. Santos e Chapecoense precisam equilibrar disciplina, transparência e resultados esportivos para garantir que episódios como esse não comprometam sua busca por títulos. A torcida aguarda ansiosa por respostas, e o desfecho promete ser tão impactante quanto o anúncio que deu início a toda essa história. A repercussão da decisão do STJD em cancelar a partida entre Chapecoense e Santos por conta da suposta escalação de um jogador irregular no elenco santista continua a reverberar com força no cenário esportivo nacional. Desde que o vídeo com o anúncio viralizou, torcedores, jornalistas e até ex-dirigentes passaram a se manifestar, cada um oferecendo sua interpretação sobre o episódio. O impacto foi tão grande que a medida se tornou símbolo de uma crise institucional que pode alterar os rumos do Campeonato Brasileiro. Nas arquibancadas virtuais, a torcida do Santos se mostrou dividida. Parte dos santistas lamenta profundamente o cancelamento, destacando que o clube deveria ter maior cuidado com a inscrição de seus atletas. Outra parcela, no entanto, acredita que a decisão foi precipitada e que o STJD deveria ter aguardado uma investigação mais detalhada antes de suspender o jogo. Essa polarização reflete a intensidade da paixão que envolve o Santos e a cobrança constante por disciplina e resultados. A imprensa esportiva nacional tem explorado todos os ângulos da notícia. Programas de televisão dedicaram blocos inteiros para discutir o caso, enquanto colunistas analisam os possíveis impactos da decisão no ambiente interno do clube. O episódio, embora restrito a uma questão administrativa, ganhou proporções de escândalo e passou a ser tratado como um dos maiores desafios de gestão enfrentados pelo Santos nos últimos anos. Internacionalmente, veículos da América do Sul também repercutiram a polêmica. O Santos, que já atuou em competições de destaque fora do Brasil, voltou a ser pauta em jornais estrangeiros. Muitos destacaram que o episódio revela fragilidades administrativas e que sua voz dentro do futebol brasileiro tem peso suficiente para influenciar decisões estratégicas da entidade máxima. Essa exposição internacional reforça a dimensão global que o clube da Vila Belmiro alcançou. Nos bastidores, dirigentes trabalham para conter os danos e reorganizar o elenco diante da crise. A diretoria sabe que perder a confiança da justiça desportiva representa não apenas um desafio esportivo, mas também um golpe na credibilidade institucional. Reuniões emergenciais foram realizadas para discutir alternativas e possíveis medidas diante da repercussão inesperada. Torcedores organizados também se manifestaram de forma contundente. Líderes de grupos tradicionais exigiram que o Santos esclareça o caso e preserve a integridade do elenco. Para eles, a disciplina e a transparência são fundamentais para manter o clube competitivo e respeitado. Ao mesmo tempo, pedem que o STJD haja com imparcialidade e não transforme o episódio em perseguição. O rumor também reacende o debate sobre a profissionalização dos clubes brasileiros. Muitos especialistas lembram que falhas administrativas ainda são comuns no país e que episódios como esse mostram a necessidade de maior rigor na gestão. O caso do Santos, portanto, é mais complexo do que aparenta e pode servir de exemplo para outros clubes. Enquanto isso, o mercado de transferências acompanha atentamente a situação. Empresários e clubes interessados em jogadores do Santos avaliam se o episódio pode abrir espaço para negociações futuras. Embora o clube não tenha intenção de se desfazer de atletas neste momento, a repercussão pode influenciar sua valorização e até sua permanência no elenco. A frase jogador irregular continua sendo repetida em debates e análises. Para alguns, ela representa uma falha administrativa grave, para outros, pode ter sido apenas um erro burocrático facilmente corrigível. O mistério em torno da irregularidade mantém o público atento e aumenta a pressão sobre o clube para esclarecer os fatos.
No fim das contas, a repercussão mostra como o Santos se tornou uma verdadeira vitrine global. Qualquer detalhe envolvendo seus jogadores ganha proporções gigantescas e mobiliza milhões de pessoas. O episódio com o STJD é mais um exemplo de como a grandeza do clube transcende o campo e se transforma em pauta constante de debates, exigindo da diretoria habilidade para equilibrar disciplina, transparência e resultados esportivos. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo!